Tanto não é que, se for violado alguma das regras do vínculo contratual, pode dar ensejo aí à extinção da concessão, que se for o caso. Portanto, é importante que o cidadão tenha o conhecimento que toda forma da prestação do serviço público, ela deve ser pautada por eficiência. Nos casos em que o Estado está submetido a um vínculo contratual, como ocorre normalmente com os transportes públicos coletivos de pessoas, há aí uma situação de concessão do serviço público. E se efetivamente não estiver sendo cumprida a contento, deve sim denunciar no contrato as irregularidades, a má prestação, porque isto pode ensejar até mesmo a extinção. Porque o Estado, ele visa, em todas as formas de descentralização, buscar uma melhoria da prestação do serviço público. Então o cidadão tem que ter essa consciência. A consciência que ele tem como reclamar e comprovar essa má prestação. E o resultado será efetivo de, muitas vezes, extinção dessas concessões. Agora, no que atina efetivamente a autarquia, obviamente que a autarquia também deve prestar um serviço com eficiência. E é aquele serviço típico e próprio do Estado. E ao criar essa autarquia com esse objeto, a autarquia ela fica vinculada ao ente federativo. A entidade que criou a autarquia, ela está vinculada. Portanto, quando a União cria o INSS ele está vinculado à União. Quando a União cria o IBAMA como autarquia, o IBAMA também fica vinculado a essa entidade federativa. Portanto, é indispensável que no exercício das atividades típicas e próprias, essas autarquias estejam com um vínculo, e nesse caso o vínculo é de outorga, um vínculo legal, com a própria entidade criadora, e tão somente ela. Parece que tem uma pergunta, pois não? Meu nome é Eustáquio, faço 4º semestre de Direito na Faculdade de Processos, e na verdade eu tenho 2 perguntas a fazer ao senhor, doutor. É o seguinte, essa autarquia, eu tenho um problema com a autarquia X, ela foi criada pelo Estado. Se eu tiver uma ação para impetrar na justiça, eu impetro contra quem? É a autarquia ou o Estado? E a outra pergunta é o seguinte, existe autarquia interestadual? Ok. Obrigado pela intervenção, Eustáquio. Perguntas efetivamente pertinentes ao tema. Olha, a sua primeira pergunta. O Estado, uma entidade, e aí você já sabe a diferença entre a entidade e o órgão. A entidade, que é a pessoa que é dotada de personalidade jurídica, ela cria uma autarquia. Ela faz a descentralização institucional, ou, para você que é clássico, a descentralização por serviço. Feita essa descentralização, a autarquia ela ganha personalidade. Ela é criada pela lei específica, da iniciativa do chefe do executivo, e ela que tem a aptidão para adquirir direitos e obrigações na ordem civil. Se eventualmente a autarquia incide em algum tipo de ato que vai resultar em responsabilidade, ou se você tem que discutir algum ato da autarquia, quem é que responde pelo ato da autarquia? É a autarquia ou é o Estado? Como você bem registrou na sua pergunta. Notem que é diferente da expressão órgão. O órgão é uma unidade de atribuição. É um conjunto de atribuições, mas ele não tem personalidade jurídica. Se o órgão praticar qualquer ato, você deve promover a ação contra a entidade que ele está vinculado. Assim, se você discute algum assunto correlacionado ao órgão, Ministério da Saúde, você discute isso perante a entidade da qual pertence esse órgão. E qual que é a entidade que ele pertence? União. Então você vai discutir junto com a entidade ou com a pessoa, que é ela quem tem personalidade jurídica.
Agora, quando nós falamos de autarquia, nós estamos falando que a autarquia ela também é uma entidade. E ela tem personalidade jurídica, e aliás de direito público. Então os atos praticados pela autarquia, é ela, a autarquia, quem responde. Então a sua ação, que você vai discutir, você vai promover a ação, incluindo no polo passivo, a autarquia. Porque é ela quem tem personalidade jurídica. A outra pergunta feita pelo Eustáquio consiste na existência ou na inexistência de autarquia interestadual. É mais ou menos dizer o seguinte: é possível que o estado de São Paulo, juntamente com o estado de Minas Gerais e com o estado do Rio de Janeiro,